Olá, professor Alexinaldo, esse é o curso de Óptica Geométrica e nessa aula de hoje vamos fazer a utilização de um simulador existente lá no portal PET Colorado. Esse é um simulador de excelente qualidade para que a gente compreenda melhor o fenômeno da refração. Então nós vamos passar por várias simulações aqui. A primeira coisa, nós vamos considerar que o meio de cima é o ar. O meio de baixo é um vidro com índice de refração 1,5. Tudo isso você vai configurando aqui no simulador. Então veja o que vai acontecer. Nós temos aqui selecionado um raio de luz vermelho de 700 nanômetros de comprimento de onda. Eu vou apertar aqui para acionar a luz. Olha o que acontece. Ângulo de incidência 45,6 graus. Ângulo de reflexão 45,6 graus. Obedecendo a segunda lei da reflexão, ângulo de incidência e de reflexão sempre são iguais. Agora veja o ângulo de refração, deu 28,5 graus. Tudo bem? Então veja como o vidro é mais refringente do que o ar. O raio de luz não conseguiu prosseguir viagem na mesma direção que vinha caminhando e se aproximou de quem? Da reta normal. Tudo bem? Quando eu altero aqui a posição da lanterna, eu vou alterar o ângulo de incidência. Altero o ângulo de reflexão, que sempre vai ser igual. Vejam que esses dois ângulos sempre são iguais. Mas também vou produzir uma alteração no ângulo de refração. E aí você deve lembrar qual a relação que existe entre esses ângulos. Aí você tem que lembrar da lei da refração. Como é que ela é escrita? Bom, aí nós temos o seguinte. Nós temos a relação entre os ângulos, seno do ângulo de incidência sobre seno do ângulo de refração, igual a comprimento de onda no meio 1 sobre comprimento de onda no meio 2, que é igual à velocidade da radiação no meio 1 sobre a velocidade da radiação no meio 2, sobre índice de refração do meio 2 sobre índice de refração do meio 1. Essa daqui é a chamada lei de Snell da refração e no seu formato completo, onde você pode trabalhar com os ângulos, com os comprimentos de onda, com as velocidades e com os índices de refração. Agora, uma coisa interessante que você deve lembrar, as frequências não mudam. A frequência no meio 1 é exatamente igual à frequência no meio 2. Tudo bem? Bom, então, voltando aqui para o nosso simulador. O que vai acontecer se eu alterar, colocar aqui um material mais refringente do que o vidro? Eu vou ter que aumentar o índice de refração. Olha o que vai acontecer. Eu vou deixar o raio incidente com o mesmo ângulo, 53,7. Fique de olho no ângulo de refração quando eu aumento a refringência. Eu agora estou aqui com um índice de refração de 1,598. Percebeu que o ângulo diminuiu? Voltando para o vidro. O vidro 32,5, um meio maior, 30,3, ok? Agora, se eu colocasse água, na água nós temos aqui um ângulo de refração maior. Então, quanto mais refringente é o meio, eu estou caminhando para a direita, aumentando aqui, veja que o ângulo de refração vai diminuindo, ok? Quanto maior o índice de refração, menor o ângulo de refração, porque o meio é mais refringente. Vamos voltar para a água. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou alterar o comprimento de onda, para ver que o índice de refração depende também da frequência, não é uma propriedade intrínseca do meio. A água não tem um índice de refração próprio, depende da frequência dessa radiação que está batendo aqui. Veja, fixe a sua visão nesse ângulo. Para o raio vermelho, o desvio aqui
ou melhor, o ângulo de refração foi 37,2. Olha o que acontece quando eu vou passeando aqui para menores comprimentos de onda ou maiores frequências. Vou direto para o roxo, e aí o ângulo de refração vai sair de 37,2 para 36,8. Veja que a olho nu, eu vou caminhar aqui, ó, é praticamente imperceptível a olho nu. Quando a gente sai do vermelho passeando por todas as frequências, esse desvio é praticamente imperceptível. Mas como tem um transferidor ali, você pode ver que realmente tem uma questão angular envolvida. Quando a luz é vermelha, ela desvia menos. Quando a luz está se aproximando cada vez de frequências maiores, ela desvia mais em relação à direção que ela vinha caminhando. Ela se aproxima mais da normal. Então, o índice de refração da água depende da frequência, o índice de refração do vidro depende da frequência, o índice de refração de qualquer meio depende da frequência que você está estudando. Vamos continuar aqui com 700 nanômetros. Agora, eu vou sair dessa visão de raio para a visão de onda. Vou clicar aqui, ó, onda. Observe que com essa visão dá para a gente compreender a questão do comprimento de onda. Realmente, ó, a onda tem um maior comprimento de onda. Se eu pausar aqui, ó, dá para ver que a distância de uma frente de onda para a frente de onda seguinte no ar, que é um comprimento de onda inteiro, é maior, essa distância é maior do que a distância entre duas frentes de ondas consecutivas dentro da água. Então veja, na água você tem um menor comprimento de onda, no ar um maior comprimento de onda. Significa dizer que no ar a luz consegue dar passos mais largos, ok? Agora, vamos tirar a pausa, deixa a coisa acontecer, e agora eu vou utilizar alguns aparelhos para que a gente entenda. Vamos ver aqui esse aparelho que mede a rapidez. Rapidez da luz no ar, 1c, ou seja, a velocidade da luz inteira. A do raio refletido, também 1c, a velocidade da luz está inteira. E a velocidade da luz dentro da água, será 1c também? Claro que não. 0,75c. Veja que dentro da água a luz caminha com apenas 75% da velocidade que ela tem no ar. Justamente aconteceu uma redução do comprimento de onda, ou seja, a luz ela está dando passos mais curtos. Por isso que, como ela mantém o mesmo ritmo, ela está indo mais devagar. E esse ritmo ou frequência você observa nesse medidor, no medidor de tempo. Olha só o que vai acontecer quando eu boto o medidor aqui. Essa é a característica da onda que nós estamos vendo no ar. Agora veja a característica vibratória dessa onda dentro da água. Observe que, na verdade, as duas ondas elas estão viajando com o mesmo ritmo, com a mesma frequência. O mesmo número de oscilações por segundo que eu tenho cá em cima, no ar, eu vou ter cá embaixo, na água. Percebeu? O que apenas acontece é que uma onda está sendo desenhada um pouco mais adiante do que a outra, porque um captador está antes do outro. Então ele recebe a perturbação primeiro. Só isso. Mas isso daqui é uma prova de que as frequências são iguais. E se eu colocar um medidor de intensidade, o que vai acontecer? Bom, intensidade da luz no ar, 100% dela. Intensidade da luz no ar do raio refletido, apenas 8,09%. E intensidade da luz que entrou na água, 91,91%. Então fica claro o seguinte: se você medir, se você somar a intensidade luminosa energética na água com a refletida, vai dar igual ao valor incidente, ok? Quanto mais você se aproxima da normal, eu vou colocar aqui, ó, o medidor, vou reposicionar. Veja que não alterou a velocidade, o ângulo de incidência aqui, ó, não altera a velocidade da luz dentro da água, continuou 0,75c, mas o que altera agora é a intensidade. Olha quanto está passando aqui agora, 97,12%. Quanto mais o raio de luz está próximo da normal,
maior é a quantidade da radiação que atravessa, que refrata para o outro meio, e menor é a refletida, ok? E se a lanterna for posicionada exatamente em cima da normal, ângulo de 0 grau aqui. Olha só o que está acontecendo. Aqui eu tenho 100% de intensidade, lógico, e do lado de cá, 97,96%. Ó, e o restante está onde? Está refletindo, só que ele está voltando por cima desse próprio raio, por isso que nós não estamos vendo. Então veja que quanto mais próximo da normal estiver o raio, maior é a quantidade de energia que passa para o outro lado, ok? Agora, nós vamos fazer a simulação do ângulo limite de incidência. Nós vamos inverter os meios. Vamos dizer que agora em cima é água. Veja que quando nós temos água e água, exatamente o mesmo meio em cima e embaixo, temos aqui o fenômeno da continuidade óptica. Deixa eu tirar aqui essa ferramenta que não estou mais usando. Essa de cá eu ainda vou usar. Veja que quando os índices de refração são iguais, continuidade óptica, né? Toda a radiação incidente é igual a toda a radiação que foi para o outro lado. Não aconteceu refração. Continuidade óptica. Isso acontece, por exemplo, quando o meio de cima, por exemplo, aqui é o vidro e o daqui de baixo é a glicerina. Continuidade óptica. Não acontece também nenhuma alteração na velocidade da luz. Na água é 75% da velocidade da luz no ar, tanto no meio quanto no outro, porque temos água em cima e água embaixo. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou botar o meio de baixo para ser o ar. E olha só o que acontece. Nós temos o ar com índice de refração 1. Lembra que a gente falou de ângulo limite? O que vai acontecer se eu começar a aumentar esse ângulo aqui, o ângulo de incidência? Observe que o raio refratado se aproxima cada vez mais da superfície. Mas eu não posso ficar aumentando sempre esse ângulo. Vai chegar um momento que vai acontecer isso. Reflexão total. A reflexão total sempre acontece do meio mais refringente para o menos. Veja que a intensidade do raio incidente é 100%, a intensidade do raio refletido 100% também, porque nesse caso não aconteceu o fenômeno da refração. Aqui foi reflexão total. Tudo bem? Vamos agora passar para o simulador de prismas. Aqui eu quero mostrar para você o seguinte. Como foi que a gente aprendeu a fazer a conta do desvio? Veja que entre um raio e outro existe um desvio angular. Entre o raio incidente e o raio emergente existe um desvio angular. Lembra como é que se faz a conta desse desvio angular? Então, você tem que fazer o seguinte. Você vem para cá, ó, e tem que lembrar que esse desvio angular, o ΔM, vai ser igual à soma dos ângulos de fora, I1 mais I2, subtraído do ângulo de dentro do prisma, o ângulo A. Esse ângulo A fica onde? Bom, se eu desenhar um prisma aqui, ó, e eu quiser identificar esses ângulos, nós temos o raio incidente, temos a primeira normal, o raio que passa por dentro do prisma, temos a segunda normal e o raio emergente. Ok? Então veja, aqui nós temos o ângulo I1. Do lado de cá, o ângulo I2. E o ângulo do prisma, ou o ângulo de refração do prisma, esse de cá, ó, A. Você soma os de fora e subtrai do de dentro. Você vai ter o ângulo de desvio, que é esse ângulo aqui, ó, entre a direção do raio incidente e a direção do raio emergente. Esse ângulo daqui, ó, é o ΔM. Ok? Lembre também que esse de cá é o ângulo R1, esse de cá é o ângulo R2, e o ângulo A também pode ser calculado como R1
mais R2. Se você não lembra exatamente desses detalhes, assista a aula gravada que nós fazemos uma demonstração geométrica completa disso. Tudo bem? Bom, olhando por essa fórmula aqui, ó, alguém pode pensar o seguinte: para calcular o ângulo de desvio entre o raio incidente e o raio emergente, eu não preciso do índice de refração do prisma. Eu só preciso capturar os ângulos de fora, é uma captura geométrica, e subtrair do ângulo do topo do prisma. Então isso significa dizer que o índice de refração do prisma não importa? Não, não significa isso. Para calcular o desvio, quando você já tem os ângulos, você calcula o desvio. Mas é claro que alterando o índice de refração do prisma, você vai alterar principalmente aqui, ó, o I2. Você vai alterar o I2. Alterando o índice de refração do prisma, você altera o I2, que é esse ângulo de cá. E isso vai fazer com que o desvio se altere. Vamos fazer essa simulação aqui. Vou tirar aqui o Paint. Então, veja. Nós temos aqui um comprimento de onda de 542 nanômetros. Tudo bem? E nós temos que o meio é o ar. Olha o que é que vai acontecer quando nós alteramos o material. Nós temos aqui um prisma de água, tá vendo? Aliás, o meio é o ar, né? O meio é o ar. Vamos fazer o seguinte, vamos alterar a radiação aqui. Alterando a radiação para o vermelho. Percebeu que teve um desvio quando você altera aqui o movimento? A radiação direto agora para o roxo. Dá para ver claramente, né? Que o índice de refração depende da frequência. O vermelho vai desviar menos, o roxo vai desviar mais, vai se afastar mais da normal, ok? Então, o índice de refração tem sim uma relação com a frequência, que aqui está representado pelo comprimento de onda. E aqui o material do objeto. Veja, nós temos um índice de refração com um material maior do que o do vidro. E se eu colocar vidro? Percebeu a mudança? Ele altera o ângulo I2. E se eu colocar água, um prisma de água? Ele altera, tá vendo? E se eu colocasse, já que eu estou no meio ar, um prisma de ar? Aí seria a continuidade óptica. Não teria desvio entre o raio incidente e o raio emergente. Quando eu coloco aqui um prisma de vidro, acontece um desvio entre esse raio e esse, calculado por essa fórmula que a gente acabou de ver. Então, o índice de refração, ele muda com a frequência e também muda com o material. Para calcular o desvio entre o raio emergente e o incidente, basta saber esse ângulo, I1, esse ângulo, I2, e esse ângulo, o A. E aí você calcula o desvio. Mas não significa dizer que o índice de refração do material não importa. Alterou o índice de refração do material, altera-se o I2. É só você observar aqui, ó. Alterou, ó, o índice de refração do material, altera o I2, logo vai alterar o desvio também. Ok? Então, essa é a nossa aula de simulação de refração e de prismas. Obrigado e até a próxima.